Olá, meu nome é Guilherme Etienne, seja bem-vindo ao meu canal. Este é o sexto vídeo que faço a respeito dos anos que passei pela Escola Comandante Gastão Moutinho na cidade de São Paulo e se refere ao ano de 1993. Em 1993, eu comecei a gostar de futebol de verdade. Um pouco antes de completar 11 anos, talvez. Eu não ligava para o esporte, para ser sincero, antes deste ano. Eu admiro quem joga, mas eu não tenho disposição de correr 90 minutos ou 40 minutos, no caso do futsal, né? O meu primeiro time de consideração, mais do que de coração, entre aspas, assim dizendo, foi o São Paulo Futebol Clube, porque em 93 era comandado pelo saudoso técnico Tele Santana, que eu admiro muito, e criou uma geração de grandes jogadores que colaboraram para que a seleção brasileira fosse campeã do mundo em 1994 e chegasse às finais da Copa de 98 e também fosse campeã da Copa do Mundo em 2002, numa sequência de finais incríveis, né? O meu irmão mais velho, ele me influenciou de alguma forma a torcer para o time do São Paulo, que conquistou o bicampeonato da Libertadores neste ano e também foi bicampeão mundial. E muitos outros títulos também. Foi um ano muito glorioso para o São Paulo. Eu não me identificava com São Paulo, porém naqueles tempos, como andava com a turma da escola e a turma da rua, achava que o futebol brasileiro é algo extremamente apaixonante, vibrante, de fato é, muito diferente do que vemos hoje. Apesar de ser absolutamente lúdico, era algo que nos cativava, né, que prendia a nossa atenção, pelo menos a minha. Após esta introdução, né, falando sobre os tempos da escola antes do ano letivo iniciar, eu posso dizer que existia o dia das listas, entre aspas, né, das salas. Era uma espécie de tradição dos alunos do Gastão, na época, uns 2 dias ou 3 dias, no fim das férias já, a escola disponibilizava a lista de alunos, com a turma e a sala. E como não tinha internet naquela época, alguém ligava para a escola e informava geral na sua rua, no seu bairro, seus conhecidos, ou ligando na casa da pessoa no telefone fixo, né, que não tinha celular. Era uma espécie de rádio peão da época, né? Quem não tinha curiosidade podia ir lá para a escola, procurar sua lista, né, ou o seu nome em alguma lista no primeiro dia do ano letivo. Mas já naqueles tempos a informação voa independente do meio de comunicação. Para quem estudou no Gastão nos anos seguintes a 1996 e não sabe, eu explicarei melhor. O dia das listas era um dia em que os alunos iam até o Gastão para ver a sala na qual estavam antes do primeiro dia letivo do ano, para evitar, de certa maneira, atrasos no primeiro dia de aula. A escola facilitava o conhecimento prévio da sala e conhecíamos quem seria o professor coordenador daquela sala e quais os amigos do ano anterior que ainda estariam na mesma sala, assim como os colegas desejados e os menos desejados. Esse dia das listas tinha reações diversas dos alunos, que eram muito visíveis, né? Desde a alegria pela manutenção de uma turma quase inteira, né, que o pessoal conhecia como panela, formada no ano anterior, até a explícita decepção e chateação com a mudança de turmas. Tinha gente que queria mudar de sala antes do ano letivo começar. Eu sempre encarei as salas das quais eu participei, olhando o que poderia viver de bom no decorrer do ano e respeitando para ser respeitado. Eu quase mudei por conta em 1992, como eu já contei, mas a direção da escola na época barrou. Porém, eu acreditava que tudo podia ser resolvido na conversa, tanto com os alunos quanto com os funcionários da escola, mesmo que não houvesse a intenção real de amizade. Esta é a grande lição que eu levei dos tempos do Gastão. Os valores da vida em sociedade surgem de convivência razoável e saudável entre as pessoas.
Um dia ainda, no primeiro semestre de 1993, eu cheguei em casa e encontrei com uma senhora chamada Rosa, conversando com a minha mãe. A Rosa trabalhava como voluntária na paróquia Santo Antônio dos Bancários e tinha a atribuição de ir atrás dos catequizados no final do ano de 1992 para formar uma turma de perseverança, tendo em vista uma possível turma de crisma. Já adianto que não fiz a crisma. A Rosa era muito simpática e atenciosa, e como repentinamente apareceu em minha casa, de uma forma que eu nem esperava, sugeri que ela fosse atrás de outros amigos que fizeram a catequese comigo e que também estudavam no Gastão Moutinho. Nada era por acaso na vida. Eu até que gostei da ideia. Esse fato que eu mencionei tem alguma relação direta com a minha passagem do Gastão, porque era difícil dissociar naqueles 2 anos, onde terminavam as amizades da paróquia e começavam as da escola, naqueles anos iniciais da década de 90. Continuei indo aos bancários aos sábados de manhã em 1993, e à feira perto da igreja passear com alguns dos 20 e tantos amigos que se animaram a formar uma turma que não foi além daquele ano. A Rosa organizou um passeio para o Sesc Interlagos, e tenho certeza de que foi o melhor passeio que fiz com a igreja Santo Antônio dos Bancários, em que alguns amigos do Gastão participaram. No sábado em que fomos ao Sesc Interlagos, estava nublado e chovendo muito. Estava um dia frio pela manhã, o céu estava cinza e ventava ao longo da tarde. Passamos o dia inteiro dentro dos prédios do Sesc, procurando algo para nos ocuparmos e nos entretermos. Chegamos a tentar assistir o filme Café Bagdá, mas não foi muito para frente. O tempo só melhorou um pouco quando já retornamos para a Igreja dos Bancários, que era o ponto final do passeio. Viemos num micro-ônibus. Eu nunca tinha andado no micro-ônibus. Foi um sábado muito agradável naquele Sesc. Acho que perto daqueles dias o Ayrton Senna já havia ganhado o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 em 93. Foi uma baita festa em São Paulo. Era algo mágico o que vivíamos naqueles tempos em relação ao esporte. No dia em que Senna venceu o GP do Brasil pela segunda vez, parecia que o Brasil tinha ganho algum título muito importante no esporte. Foi um campeonato à parte dele, de fato, né? Falarei brevemente sobre os professores que lembro daquele ano. Português era a professora Ângela, matemática era a professora Bárbara, ciências era o professor Cassim, história era a professora Silvia, geografia era o professor Leôncio, inglês era a professora Fernanda, educação física era a professora Educação artística era a professora Edna, educação física era a professora Leonete, que pedia para ser chamada de Léo. Inclusive eu revi a Leonete numa festa junina do Gastão faz alguns anos. Se esqueci de algum desta época, depois posso corrigir eventualmente na descrição do vídeo, um dia. Ainda no primeiro semestre de 1993, a professora Bárbara, de matemática, começou a anunciar e vender na sala ingressos para a segunda festa do sorvete do Gastão. E o preço era acessível. A economia do Brasil dava passos para uma breve estabilização naqueles meses, né? Eu comprei um ingresso com o dinheiro que meu pai e minha mãe possivelmente me deram, o cupom para uma festa que começava às 9 da manhã e terminava depois das 9 da noite, semelhante à festa do sorvete de 1992. A minha mãe até brigava para voltar antes para casa. Hoje o Gastão dificilmente faz ou fará uma festa longa em questão de horário de duração. No máximo até 17 horas as festas juninas. A verdade é que as festas daqueles anos 90 só acabava quando o último guerreiro ou guerreira, entre aspas, ia embora tocado da escola. No dia da festa do sorvete, eu cheguei o mais cedo possível. Era um sábado de manhã, daqueles que começam com sol leve e friozinho. Esquentou na parte da tarde. Lembro com alguma certeza que na festa do sorvete de 1993 no Gastão, o sol estava tímido no começo do dia, mas apareceu à tarde. E as lembranças no geral que eu tenho deste sábado são as melhores possíveis. Poderia contar muita coisa, mas vou falando na sequência.
Após o fim da aula, em uma tarde, num dia, eu saí correndo atrás de uma galera para agitar uma briga ali na rua que ficava em frente àquela rampa do Gastão. Eu lembro que foi uma das coisas mais idiotas que eu fiz na minha vida. Os garotos nem brigaram direito e quem morava naqueles prédios ficava xingando, jogando água e ovo na garotada. Não pegou nada em mim. Em alguns colegas às vezes pegava. Eu divertia-me naquele tempo, né, naquele ano, jogando videogame. Não era de estudar intensamente, apenas o necessário, o que os professores pediam. Mas a minha mãe exigia que eu estivesse em dia com os estudos e notas. No Gastão, o ano correu bem na minha sala. As panelas, né, grupos de colegas que não gostavam de ter muitas amizades ou estender coleguismo da minha geração estavam se consolidando naquele ano. E foi algo triste, porque muita gente perdia a chance de fazer amizades. No geral, as salas não interagiam. E foi assim de 1992 a 1995. É considerável dizer isso porque éramos uma escola de bairro. Não culpo a escola e nem os colegas, porque essa cultura não era exclusividade do Gastão na época. Era uma cultura de competição, mas não era uma competição talvez saudável, né? A professora de inglês, Fernanda, ela me deu um NS, um conceito, né, não satisfatório, numa prova, e a sala inteira me olhou com espanto porque achavam que eu era muito inteligente para tirar nota vermelha na matéria. Inglês nunca passou do verbo to be em escola pública, principalmente no ensino fundamental, né, que todo ano o professor, cuidado, vinha com o verbo to be porque a sala não conseguia deslanchar. Lembro que só 3 pessoas tiraram NS na prova e eu era uma delas. Nem só de alegrias é feita a vida, mas é um fato que eu lembro. As aulas de educação física costumavam ser antes do horário de aula do período, né, nesse ano. Ou seja, você tinha que chegar antes da sua aula começar. A professora Leonetti era muito disciplinadora e metódica. Estabeleceu uma divisão de atividades esportivas ao longo do ano de 1993 para educação física, e em cada 2 meses as turmas faziam vôlei, basquete, handebol e, por último, o futsal, querido pelos colegas. E antes de qualquer aula tinha que dar 4 voltas correndo o prédio quadrado para aquecer. Naquela época era possível correr em volta daquele prédio, que hoje pertence ao EJA, Educação para Jovens e Adultos. Os meninos queriam jogar futebol toda a aula e ela não deixava nem em pensamento fazer alguma atividade que estivesse fora do cronograma planejado e determinado. No fim de todas as aulas, cada turma tinha que se reunir em volta dela e soltar o grito de guerra. O da minha turma era JUSP ou JUSP, eu não sei. Não sei o que é isso até hoje, exatamente. Eu lembro que ela fez, no começo do ano, um exame biométrico simples com cada aluno, medindo a altura e o peso de cada um, anotando, né? Isso no começo do ano, e fez isso no fim do ano. E deu certo, assim, foi uma coisa que ela cumpriu. Alguns tiveram evolução, outros só mantiveram, mas eu nunca tinha visto um professor de educação física fazer isso numa escola pública. Ainda em relação às aulas de educação física, às vezes, quando estava na porta do Gastão esperando o portão abrir, tinha um fato engraçado. Passava um caminhão de lixo e entrava naquela rua que fica em frente da rampa, a rua que eu corri para ver a briga. Acima da rua, onde ficava o campinho, que anos depois virou um estacionamento do conjunto habitacional. E os lixeiros, para que o caminhão de lixo conseguisse passar sem danificar o fusquinha da professora Iaci, que ficava exatamente parado na esquina, na época não era proibido estacionar em esquina. Os lixeiros, digo os lixeiros porque gari é termo usado nos tempos atuais, sacolejavam um veículo, tipo arrastando o carro no braço mesmo. Era uma cena muito cômica e bizarra, e os alunos caíam na gargalhada. Ela perguntava se tinham mexido no carro dela, e os alunos negavam. Um detalhe é que a professora Iaci de Educação Física seria a professora da minha turma na 6ª série D em 94. Foi uma das pessoas mais bacanas e amigas que conheci no Gastão. Eu deixo aqui um abraço para ela.
Eu quase repeti de ano em 93 por conta de educação física. Tenho que admitir, só fui aprovado porque a Leonete deixou eu compensar aulas e tive que fazer um trabalho de 8 folhas de almaço à mão, com uma pesquisa na base do copia e cola. Isso aconteceu porque eu estourei o limite de faltas e fiquei com todas possíveis. Então eu já não podia anotar mais falta. Ela simplesmente zerou o meu limite de faltas, isso uns 2 meses ou 1 mês antes do ano acabar, não sei exatamente. E era algo que é semelhante que aconteceu com outros colegas. Bom, ela só fazia o trabalho dela e eu só tenho a agradecer. Neste ano ainda, né, foi o último grande ano do Brasil na Fórmula 1, posso assim dizer, né, porque o Brasil depois teve anos bons com Barrichello e Massa, mas falando do Ayrton Senna ainda, o Senna venceu a última corrida no Grande Prêmio da Austrália, com um carro muito inferior tecnologicamente às Williams, que dominaram, né, aqueles 2 últimos anos do Senna também. Foi a última corrida do Alain Prost e eu assisti o início dessa corrida, mas como era de madrugada, acabei pegando no sono e no dia seguinte vi os melhores momentos. Podemos dizer que o Senna foi campeão moral da Fórmula 1 em 93, mas isso é só minha humilde opinião pessoal. E foi um ano muito feliz para mim enquanto aluno e pessoa, no Gastão, né, assim. Eu cresci muito neste ano e agora, como é costume, eu vou citar alguns fatos que ocorreram no Brasil e no mundo em 1993. Este ano é o Ano Internacional dos Povos Indígenas do Mundo pela ONU. 1º de janeiro, a Tchecoslováquia dividiu-se, dando origem à República Tcheca e à Eslováquia. Em 15 de janeiro, uma convenção proíbe totalmente armas químicas, foi assinada em Paris por 130 países. É até crime usar isso em guerra. 17 de janeiro, mísseis americanos caem em Bagdá. O hotel Al-Rashed, no centro, é atingido e morrem 4 pessoas. Em 20 de janeiro, Bill Clinton toma posse como 42º presidente dos Estados Unidos. 26 de fevereiro, primeiro atentado terrorista contra as torres do World Trade Center em Nova York, Estados Unidos. 6 mortos e dezenas de feridos. 21 de abril, realização no Brasil do plebiscito de 1993 sobre a forma e sistema de governo em que funcionaria o Estado brasileiro. O plebiscito, né, que indicou que o Brasil continuaria a ser uma república presidencialista. 27 de junho, mísseis norte-americanos atingem o centro de Bagdá, o Iraque, a sede dos serviços secretos iraquianos, causando 6 mortes e vários feridos. 26 de julho, Fidel Castro anuncia a despenalização da posse de moeda estrangeira em Cuba. 13 de setembro, aperto de mão histórica entre o primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin e o líder da OLP, Yasser Arafat, em Washington, depois da assinatura de um acordo sobre a autonomia palestina nos territórios ocupados. 24 de dezembro, Alemanha, França, Holanda e Bélgica sofrem a maior tempestade de que há memória, né? Nos esportes, no dia 21 de março, Brasil campeão mundial de futebol em juniores. 28 de março, Ayrton Senna vence pela 2ª vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. 11 de abril, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio da Europa em Donington, Reino Unido. Teve uma volta histórica. 23 de maio, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio de Mônaco. 24 de outubro, Ayrton Senna vence o Grande Prêmio do Japão. E 17 de novembro, Portugal, França e Inglaterra são afastados do Mundial de Futebol de 1994. O Nelson Piquet voltou a correr em Indianápolis na Fórmula Indy 1 ano depois do acidente que quase o matou. Corrida que foi ganha por Emerson Fittipaldi. Falecimentos de famosos. 31 de março, Brandon Lee, ator norte-americano e filho de Bruce Lee, nascido em 1965. 31 de outubro, River Phoenix, ator norte-americano, né, nascido em 1970. Em 1º de agosto, a moeda brasileira
passa a cruzeiro real. 1.000 cruzeiros equivalem a 1 cruzeiro real. Já é o passo para a conversão do real, né? No esporte, o Cruzeiro vence o Grêmio por 2-1 e conquista sua primeira Copa do Brasil. O Palmeiras torna-se campeão paulista após 16 anos, ao vencer o Corinthians no Morumbi por 4-0. O São Paulo ganha pela segunda vez a Taça Libertadores da América e o Mundial Interclubes. Eu citei estes fatos ao final do vídeo a título de curiosidade e com certeza eles influenciaram alguns aspectos da cultura no Brasil e em outros países nos anos seguintes. Eu agradeço a sua atenção, peço que curta, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal. Valeu, um abraço.